Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais uma aula, a nossa aula de número 2 de legislação para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Galera, concurso PMDF pode sair a qualquer momento. Uma norma importantíssima é a Lei número 7289 de 1984. Que lei é essa? É o Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal. Galera, na tela o meu Instagram, Professor Vinícius Ferreira. Se você tiver essa rede social, me segue lá. Meu e-mail de contato, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira utilizar o espaço aí dos comentários do vídeo, também fique à vontade. Então, galera, vamos aí para a nossa segunda aula de legislação PMDF. Antes de iniciarmos o conteúdo dessa aula, temos que falar do programa de simulados. Tenho que falar do programa de simulados de legislação aplicada à PMDF. São 420 questões inéditas, gabaritadas e comentadas dessa legislação aplicável à PMDF, abordando todas as normas dessa parte do seu edital. São todas as normas aí abordadas, um conteúdo muito importante, muito didático. Você vai resolver muitas questões aí sobre as principais leis aplicáveis à PMDF, essas leis atualizadas até o presente momento. Beleza, galera? De brinde você vai receber aí 60 questões do segundo PDPM, o segundo Plano Distrital de Políticas para Mulheres, normas de cobrança obrigatória nos concursos do Distrito Federal. O valor apenas R$ 34,90. Adquira pelo link que eu vou deixar para você na descrição do vídeo. Galera, iniciando o conteúdo dessa aula, lembrando, a Lei 7289 de 84, ela dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da PMDF, da Polícia Militar do Distrito Federal e da outras providências. Essa aula de hoje, ela tem como função abordar o serviço policial militar, a carreira policial militar, o cargo policial militar e a função policial militar. Conteúdo importante que já foi cobrado em concursos anteriores da PMDF. Beleza, galera? Então vamos lá, iniciando aí pelo serviço policial militar. Consiste no exercício de atividade inerente à polícia militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com a manutenção da ordem pública e segurança interna. Então, galera, esse é o serviço policial militar. Você pode compreender o serviço policial militar com tudo, com o todo, com tudo que a PMDF faz. Relacionado com a manutenção da ordem pública e segurança internas. Então, isso é o serviço policial militar. Já a carreira policial militar, ela é caracterizada pela atividade continuada e inteiramente devotadas às finalidades precípuas da polícia militar, denominada atividade policial militar. Ela é privativa do policial militar em atividade. Policial militar em atividade é aquele que faz parte do serviço ativo. Em outras palavras, é aquele que está no desempenho das atribuições do seu cargo. Ele se inicia com o ingresso na Polícia Militar e obedece a sequência de graus hierárquicos. E essa carreira de oficial da Polícia Militar, ela é privativa de brasileiros natos. Galera, essa disposição ela se encontra expressa na lei e é por isso que ela está destacada no nosso material. É uma disposição expressamente prevista na lei. Se for cobrado na sua literalidade, você observar aí que o examinador está te cobrando conhecimento expresso, você tem que considerar. Contudo, essa disposição ela não mais se aplica. Ela não está em consonância com as atuais disposições da Constituição Federal. Vamos nos remeter aí à Constituição Federal. O artigo 12, parágrafo 2º diz: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente: lei não cria diferença, não cria distinção
entre brasileiros natos e naturalizados. Somente a Constituição Federal pode fazer isso. E a Constituição estabelece quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Então, são privativos de brasileiro nato os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal e de ministro do Supremo Tribunal Federal, que são aqueles cargos que estão na linha sucessória da presidência da República. Além disso, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas, a gente não fala oficial das polícias militares e do Corpo de Bombeiros Militares, e de ministro de Estado da Defesa. Beleza, galera? Então, mais uma vez, é uma disposição que está na lei, você considera para fins de literalidade, mas é uma disposição que não foi recepcionada pela Constituição, que não tem aplicação no momento. Tecnicamente, um brasileiro naturalizado pode sim ser oficial da Polícia Militar. Lembrando, galera, a gente está estudando legislação. Quando a gente fala de legislação específica, a letra da lei é a sua principal ferramenta. Não se esqueça disso. Vamos falar agora do cargo policial militar. Cargo policial militar é um conjunto de deveres e responsabilidades cometidos ao policial militar em serviço ativo. Galera, a gente pode entender o cargo como a menor divisão de competência. Os órgãos públicos, eles são divisão de competências. Dentro do órgão público, a gente tem outras divisões de competência. O cargo é a menor divisão. Então, ele é um conjunto de deveres e responsabilidades cometidas ao policial militar em serviço ativo. O cargo é o que se encontra especificado nos quadros da organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. As atribuições e obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e, no caso da policial militar, com as restrições fisiológicas próprias, tudo definido em legislação ou regulamento específico. Em outras palavras, galera, as atribuições e responsabilidades têm que manter compatibilidade com o grau hierárquico. Beleza, galera? Quanto maior é o grau hierárquico, mais complexas serão essas atribuições e essas obrigações. O cargo policial militar ele é provido com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. O provimento, galera, o que é provimento? A gente pode entender o preenchimento. O provimento de cargo policial militar se faz por ato de nomeação, de designação ou determinação expressa da autoridade competente. Muito cuidado com essa disposição, porque se trata de um conteúdo que já foi cobrado em concursos anteriores. A nomeação não é a única forma de provimento para o cargo policial militar, de acordo com o seu estatuto, de acordo com a Lei 7289 de 1984. Também é possível a designação ou determinação da autoridade competente. Então, fique atento. Olha o que diz o artigo 23 da Lei 7289 de 84. O cargo policial militar é considerado vago. O que é um cargo vago, galera? É aquele cargo que não está preenchido, é o cargo que não está ocupado. A partir de sua criação, ou desde o momento em que o policial militar é exonerado, dispensado ou que tenha recebido determinação expressa de autoridade competente, essa disposição que foi vetada, o deixe e até que outro policial militar tome posse, de acordo com a norma de provimento previsto no parágrafo único do artigo 22. Galera, o que diz o parágrafo único do artigo 23? Consideram-se também vagos os cargos policiais militares cujo ocupante tenham falecido ou hajam sido considerados desertores ou extraviados. Beleza, galera? Então, o cargo vago com o policial falecido, desertor ou extraviado. Nessa situação, nessas condições, esse cargo voltará a ser ocupado, ele voltará a ser preenchido, porque ele se encontra vago. Beleza, galera? É o que dispõe o artigo 23, parágrafo único do Estatuto da Polícia Militar. Função policial militar é o exercício das obrigações inerentes do cargo policial militar. Então, galera, função policial militar é o exercício das obrigações do cargo. Função, exercício das obrigações do cargo.
Beleza? O artigo 7º ele diz que a condição jurídica dos policiais militares do DF é definida pelos dispositivos constitucionais que lhe forem aplicados. A gente viu algumas disposições constitucionais referentes à Polícia Militar, especialmente aquelas previstas no artigo 144. A gente viu que a Polícia Militar do Distrito Federal tem uma natureza mista. A gente viu que a competência da União manter a Polícia Militar do Distrito Federal. Então, essas disposições constitucionais definem a condição jurídica dos policiais militares, além do Estatuto, que é esse que a gente está estudando, pelas leis e pelos regulamentos que lhe outorgam direitos e prerrogativas, lhe impõem deveres e obrigações. Todo esse conteúdo previsto aí no seu edital na parte de legislação aplicável à PMDF. Galera, lembrando que na descrição do vídeo você tem um material completo em exercício sobre essa legislação. O artigo 25 ele diz: dentro de uma mesma organização policial militar, dentro de uma mesma OPM, a sequência de substituição para assumir cargo ou responder por função, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidos na legislação específica, respeitadas a precedência e a qualificação exigida para o cargo ou para o exercício da função. O que seria essa precedência? A gente pode entender como a antiguidade dentro da OPM. Quem vai assumir uma função, quem vai assumir um cargo dentro da OPM? A precedência tem que ser respeitada. Além disso, a qualificação exigida para o cargo. Não adianta só ter a antiguidade, não adianta só ter a precedência, a qualificação também tem que ser respeitada. O artigo 26 diz que o policial militar ocupante de cargo provido em caráter efetivo ou interino, de acordo com o parágrafo único do artigo 22, faz jus aos direitos correspondentes ao cargo, conforme previsto em lei. Beleza, galera? Então ele faz jus aí aos direitos, como por exemplo o salário ou a remuneração do cargo. Beleza, galera? Em resumo, segue na sua tela aí as disposições aí referentes à distinção entre o cargo policial militar, entre a função policial militar, entre o serviço policial militar e a carreira policial militar. O cargo policial militar é um conjunto de deveres e responsabilidades cometido ao policial militar em serviço ativo. A função é o exercício das obrigações inerentes do cargo policial militar. O serviço policial militar consiste no exercício de atividade inerente à polícia militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com a manutenção da ordem pública e segurança interna. E a carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada e inteiramente devotadas às finalidades precípuas da polícia militar, denominada atividade policial militar. Beleza, galera? E por fim, saiba que as atribuições que, pela generalidade, peculiaridade, duração, vulto ou natureza, não são catalogadas como posições tituladas em quadros de organização ou dispositivo legal, são cumpridas como encargos, comissão, incumbência, serviço ou exercício de função policial militar ou como tal considerada. Aplica-se no que couber o encargo, incumbência, comissão, serviço ou exercício de função policial militar, o disposto neste capítulo para o cargo policial militar. Beleza, galera? Então, visto isso, a gente encerra as disposições teóricas nessa aula de hoje. Mais importante é que você fique atento a esse quadro, a essa distinção entre encargo, função, serviço e carreira, porque os examinadores, de maneira geral, adoram substituir essas disposições. Eles colocam, por exemplo, características do cargo e dizem que se refere ao serviço, colocam características da função e dizem que isso é a carreira e vice-versa. Então fique atento principalmente a essa tela, printa essa tela aí no seu material para que você possa sempre revisar. Beleza, galera? Então vamos para as nossas questões. Questão de número 1. Julgue os itens a seguir de acordo com a disposição expressamente prevista no Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal. Essa questão quer que você diga quantos itens estão corretos. Vamos lá. Item 1. A carreira policial militar consiste
no exercício de atividade inerente à Polícia Militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com a manutenção da ordem pública e segurança interna. Certo ou errado? Errado. Galera, isso aqui não é carreira policial militar. Essas são características do serviço policial militar. O item 1 está errado. Item 2. O serviço policial militar é caracterizado pela atividade continuada e inteiramente devotadas às finalidades precípuas da Polícia Militar, denominada atividade policial militar. Certo ou errado? Errado. Isso não é característica do serviço policial militar, mas sim da carreira policial militar. Galera, o item 2 está errado. O item 3, a carreira policial militar é privativa do policial militar em atividade, inicia-se com o ingresso na Polícia Militar e obedece a sequência de graus hierárquicos, isso aqui está certo. E a carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiros natos. Galera, você tem que assinalar esse item como certo. Por quê, professor? Porque essa questão está perguntando de acordo com a disposição expressamente previsto. Está expresso no Estatuto que a carreira é privativa de brasileiro nato, embora na prática, de acordo com a Constituição, não seja. Beleza? Gabarito da questão de número 1 é a letra C. A gente tem 2 itens corretos. Vamos para a resolução da questão 1. O serviço policial militar consiste no exercício de atividade inerente à Polícia Militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com a manutenção da ordem pública e segurança interna. A carreira policial militar é caracterizada pela atividade continuada e inteiramente devotadas às finalidades precípuas da Polícia Militar, denominada atividade policial militar. Observe que o examinador, no caso eu, substituiu, inverteu esses conceitos. Parágrafo 1º, a carreira policial militar é privativa do policial militar em atividade, inicia-se com o ingresso na Polícia Militar e obedece à sequência de graus hierárquicos. E o parágrafo 2º do artigo 5º é aquele que diz que a carreira de oficial da Polícia Militar é privativa de brasileiros natos. Essa informação é verdadeira ou falsa? É verdadeira para fins da lei, já que a questão cobrou conhecimento expresso, mas ela não está em consonância com a Constituição Federal. Vamos para a questão de número 2. A questão de número 2, ela diz: julgue os itens abaixo. E essa questão está te perguntando a quantidade de itens incorretos. Vamos lá. Cargo policial militar é um conjunto de deveres e responsabilidades cometidos ao policial militar em serviço ativo. Certinho. Traz o conceito de cargo policial militar. O cargo policial militar é o que se encontra especificado nos quadros da organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. Certinho. As atribuições e obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e, no caso da policial militar, com as restrições fisiológicas próprias, tudo definido em legislação e regulamentação específica. Certinho também. Os cargos policiais militares são providos com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. Certinho também. E o provimento de cargo policial militar se faz apenas por ato de nomeação. Aqui está errado. Esse apenas aqui bagunçou o item por completo. Ele também pode ser feito por designação ou determinação expressa de autoridade competente. Então temos aí, galera, um único item incorreto. Gabarito da questão 2 é a letra A. Vamos para a resolução da questão de número 2. Então, galera, a questão 2 ela diz o seguinte: cargo policial militar é um conjunto de deveres e responsabilidades cometido ao policial militar em serviço ativo. O item 1 está certo. O cargo policial militar que se refere a esse artigo é o que se encontra especificado nos quadros da organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal em outras disposições legais. Artigo 21, parágrafo 1º, o item 2 está certo.
As atribuições e obrigações inerentes ao cargo policial militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e, no caso da policial militar, com as restrições fisiológicas próprias, tudo definido em legislação e regulamentação específica, também está correto. Artigo 22. Os cargos policiais militares são providos com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho. O item 4 está certo. E o artigo 22, parágrafo único, é por isso que o item 5 está errado. O provimento de cargo policial militar se faz por ato de nomeação, de designação ou de determinação expressa da autoridade competente. Galera, questão 2, gabarito letra A. Vamos para a questão de número 3, última questão da nossa aula de hoje. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Consideram-se vagos os cargos policiais militares cujos ocupantes tenham falecido ou hajam sido considerados desertores ou extraviados. Está certinho. Função policial militar, o exercício das obrigações inerentes do cargo policial militar. Está certinho. Dentro de uma mesma organização policial militar, a sequência de substituição para assumir cargo ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas na legislação específica, respeitados a precedência e a qualificação exigida para o cargo ou para o exercício da função. Isso também está correto. A sequência correta é V. Gabarito da questão 3 é a letra E. Vamos para a resolução da questão de número 3, galera. Artigo 23, parágrafo único. Consideram-se também vagos os cargos policiais militares cujos ocupantes tenham falecido. Galera, o falecimento é uma das principais hipóteses de vacância de cargos públicos de maneira geral, ou hajam sido considerados desertores ou extraviados. A gente vai falar sobre deserção, a gente vai falar sobre extravio nesse nosso curso aqui de legislação aplicável à PMDF. Função policial militar, o exercício das obrigações inerentes do cargo policial militar. E dentro de uma mesma organização policial militar, a sequência de substituição para assumir cargo ou responder por funções, bem como as normas, atribuições e responsabilidades relativas, são estabelecidas na legislação específica, respeitadas a precedência e a qualificação exigida para o cargo ou para o exercício da função. Galera, gabarito das questões da nossa aula de hoje, item 1, item 1, letra C, item 2, letra A, item 3, letra E. Gostaria de agradecer imensamente, muito obrigado por você acompanhar essa aula no meu canal, muitíssimo obrigado. Continue focado, a PMDF será a sua casa. Em breve você comporá as fileiras da gloriosa Polícia Militar do Distrito Federal. Pessoal, um forte abraço, a gente se vê em breve na nossa terceira aula de legislação. Tamo junto!